Excelente notícia! Flamengo acha reforço que faltava. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Decisão da Recopa Sul-Americana adiada. Que história da carochinha é essa, Pedrão? Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela boa noite sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever, acessa no sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tu então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Tô aqui, rapaz, diretamente da Argentina para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro, entre Flamengo e Lanús, Lanús e Flamengo, a bola rola depois de amanhã, na quinta-feira. Flamengo chega hoje, daqui a pouquinho, o elenco do Flamengo já saiu, já embarcou da cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, voa sobre o céu sul-americano para chegar à capital da Argentina, Buenos Aires, ou já chegou, o verbo depende, o tempo verbal, depende aí do momento que você está assistindo esse vídeo, torcedor rubro-negro. Mas, ó, o que não depende é o aniversário do Didico, porque hoje Adriano Imperador faz aniversário. Feliz aniversário, Adriano Imperador, que Deus te abençoe, você, toda a sua família, que você possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa e humilde que você é. Pra mim, ídolo da história do Flamengo, tá? Não, dois, né? Porque o Flamengo tem muitos ídolos aí, enfim, tá? Vamos avançando aí, minha galera. Ó, e aí, falando sobre o embarque do Flamengo, o Flamengo tem 3 ausências, viu? O Flamengo não tem o Jorginho, que segue o planejamento de recuperação da coxa, né? Ele teve, infelizmente teve um problema ali na coxa, foi estabelecido um tempo de recuperação pelo departamento médico do Flamengo, vai seguir a risca ali para que ele fique 100%. O Alacian está com dores musculares, tá? Ele continua treinando normalmente no CT Nindrubu. Aliás, continuam as tratativas com o Red Bull Bragantino, mas não tem outro clube na parada, tá? Mas está com dores musculares. Em função disso, ele sequer viajou para a Argentina. E quem tá de fora do jogo de hoje também, meus amigos, é o Plata. Ué, Pedrão, mas ele não... Ele já não jogou a final da Libertadores? Ele já cumpriu a suspensão? Não. É que ele pegou 2 jogos de suspensão em função daquela expulsão que ele teve contra a equipe do Racing, que ele, enfim, foi uma imbecilidade, que ele acabou, até aproveitou naquela oportunidade, mas ele deu mole também, deu motivo para que aquilo acontecesse, acabou pegando 2 jogos de suspensão, pegou esse gancho aí, então não joga, estará disponível apenas para a partida da volta. Entre os atletas relacionados, Alexandro, André, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Sares, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro Rossi, Samulino e Vitão, meus amigos. Essa é a lista de relacionados do Flamengo aí para essa decisão da Recopa Sul-Americana, e o Flamengo precisa ganhar de qualquer maneira, não pode perder essa decisão. É um troféu que é muito importante, é um troféu internacional, né? Vai aumentar a galeria de troféus internacionais do Flamengo. A Recopa era importante, mas não tem nem a Supercopa, mas não tem nem comparação com a Recopa, tá? Então espero que as pessoas do Flamengo estejam cientes desse sentido. Vale lembrar que o Flamengo ainda tem mais um treino para enfrentamento diante da equipe do Lanús em La Fortaleza, que é o nome do estádio do Lanús, que vai ser na Casa Maridia, que é o CT do Boca Juniors. O Flamengo ficará hospedado aqui em Buenos Aires, tá? Dessa vez não vai ficar fora, não vai ficar ali na Grande Buenos Aires, ou então fora de Buenos Aires, como ficou quando enfrentou a equipe do Racing, né? Na semifinal. Estudiantes, o Flamengo não ficou, e contra o Racing também o Flamengo não ficou aqui, beleza? Vamos avançando aí, meus amigos, tem mais coisa pra gente conversar. Os uniformes do confronto entre Flamengo e Lanús já foram definidos. O Lanús vem naturalmente com a sua camisa tradicional. O Flamengo vai jogar de branco, pessoal. O Flamengo vai jogar de branco. Essa cor do Lanús aqui
É um vinho, é um grená, é o que isso aqui? Né? Parece um grená, não sei exatamente, todo grená ali. É granate, né? Granate. Como é que é a tradução disso aí para o português? Enfim, deixa aí nos comentários se vocês souberem. E o Flamengo vai todo de branco, vai com o manto branco, com os detalhes em vermelho, calção branco, meião branco. É escura a camisa do Lanús, né? Então a televisão pede para isso também. O goleiro do Flamengo todo de azul, o goleiro do Lanús todo de amarelo, portanto, já está definido aí as cores dos uniformes segundo a Conmebol. E aí, meus amigos, eu vou entrar aqui na situação do jogo, porque é o seguinte, pode acabar acontecendo desse jogo ser adiado, hein? E eu ter vindo pra cá à toa. Pois é. Que isso, Pedrão? Pois é. Eu comprei a passagem lá no início do ano. O que tá pegando aí, pessoal? Olha, uma greve nacional... Tá sendo convocada uma greve nacional aqui na Argentina. Os estabelecimentos hoje estão todos fechados, mas é em função do feriado, do carnaval, né? Apenas alguns restaurantes, dei uma volta pela cidade, cheguei aqui. E pelo que eu pude reparar, realmente, você vê muitos cartazes assim, sabe? De protesto por parte de algumas pessoas. Uma greve nacional convocada na Argentina pode impactar a realização da partida entre Flamengo e Lanús, no estádio Cidade de Lanús, no La Fortaleza. Caso aí eles botam o nome da entidade aqui, que eles botam a sigla lá, UTEDIC, que é UTEDYC, é a entidade que representa os trabalhadores esportivos do país, apoia o movimento, não haverá funcionários para operar o estádio durante o jogo. E aí não se trata apenas de jogador, porque tem o cara do gramado, você tem o roupeiro, você tem o massagista, você tem naturalmente os médicos, você tem, enfim, é todo o pessoal só vê o resultado final, que é os times entrando em campo ali. Tem a segurança do estádio, tem a limpeza do estádio, tem tudo isso que envolve, tá? Não haverá funcionário para operar o estádio durante o jogo. Até o momento, o Flamengo mantém naturalmente a programação normal, embarcou, tá vindo, a Conmebol não se manifestou ainda nesse sentido. A gente sabe que, vendo o retrospecto da Conmebol, ela leva até os últimos limites para manter o jogo, ela não arreda o pé fácil. Eu lembro até da final da Libertadores de 2019, que aconteceu no Chile, mas escambou uma onda de protesto e insatisfação lá do povo chileno. E aí, aos 45, teve que mudar a sede, botou em Lima. Mas já teve caso, por exemplo, no Peru, acho que um vulcão lá, aconteceu, enfim. Aí, não vai adiar por causa do vulcão, a Conmebol, meu irmão, eles deixam até o último minuto. Eu não sei o que está acontecendo exatamente, tá? Tô tentando me atualizar, mas não sei se é alguma coisa... certamente alguma coisa que os trabalhadores, ou boa parte dos trabalhadores aqui da Argentina, não estão satisfeitos. Então, enfim, eu não vou nem entrar nos pormenores políticos aqui, porque não é essa a intenção. Minha intenção é informar a vocês para que não se surpreendam caso esse jogo seja adiado. E dando uma volta pela cidade, você percebe que realmente há um clima de animosidade, tá? Você vê muitas placas, muitas reclamações, muitos protestos, então pode ser que esse jogo seja adiado. Tô torcendo para que não seja, né? Senão, aí, mas se for também, aí se o pessoal aqui acha que tem que ser, quem sou eu? Eu sou brasileiro, não sou argentino, não tem que dar pitaco no palpite dos caras também, né? Mas enfim. Ó, negócio é o seguinte, o Everton Araújo deve assinar a sua renovação de contrato após a disputa da Recopa Sul-Americana, torcedor. Pois o que acontece? O Everton Araújo, ele já tá para renovar contrato com o Flamengo já faz um tempo, né? E ele evoluiu muito, ele subiu muito de nível. Então merece, sim, de fato, uma valorização salarial ali, sabe? Então, enfim,
Vamos ver aí, após a decisão da Recopa, deve sair essa informação. Pessoal, traz aqui a notícia. Existiu uma dúvida, porque esse regulamento da FERJ, do Campeonato Carioca, ele é meio ambíguo, porque ele diz que a semifinal do Campeonato Carioca vai ser disputada nos principais estádios, Newton Santos, Maracanã, ou então até mesmo São Januário. Eles botaram lá. Vai ser aonde o jogo do Flamengo? Como é que vai fazer? O Fluminense vai jogar onde? Não sei onde o Fluminense vai jogar com o Vasco. Sei que o Flamengo, ambas as partidas, tanto a da ida quanto a da volta, serão realizadas no Maracanã. Já saiu a informação, o Elias Duba, presidente do Madureira, e o BAP firmaram um acordo para que ambos os duelos aconteçam no Maracanã. Afinal de contas, é o estádio que pode receber mais gente, isso é bom, né? Não só para o Flamengo, mas para o Madureira também. E tem uma outra situação que o torcedor não gosta do Newton Santos. Nem o do Botafogo gosta. Os caras já não vão no jogo. Naquele estádio, então, é terrível, é longe. E ainda bem que a diretoria do Flamengo já firmou, já cravou que firmou esse acordo para jogar no Maracanã, não vai jogar naquele piso de plástico que só serve para atazanar a vida dos nossos jogadores. E o jogo fica feio também, fica um lá e cá, parece que a bola tá quicando no concreto, negócio feio pra caramba. Pessoal, o Wolverhampton dá péssima notícia ao Flamengo sobre João Gomes. O volante João Gomes, cria do CT e do Ubu, permanece nos planos do clube inglês para a próxima temporada. A situação desanima o Flamengo, que chegou a ser ventilado como possível destino do meio-campista caso o Wolves fosse rebaixado na Premier League para disputar a Championship, né? Tá na situação complicada realmente. De acordo com o Bortal, a diretoria do Wolverhampton trabalha com a possibilidade do descenso, mas mesmo assim não considera de forma nenhuma negociar o João Gomes a curto prazo. O clube inglês mantém o meio-campista como peça fundamental do elenco, independentemente da divisão em que venha a disputar na próxima temporada. A postura do Wolverhampton em relação ao João Gomes não preocupa apenas o Flamengo, mas outros times que estavam interessados na contratação dele, o Manchester United, o Tottenham, a Napoli da Itália, e o Flamengo também lucraria com isso, consequentemente, em função do mecanismo de solidariedade da FIFA. E o Flamengo manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. Ainda tem isso também. Teve a história do Vinição, que a gente conversou até mais cedo, também tá complicado. E, sinceramente, a gente acha que o Flamengo não tem que ir atrás de contratação de meio-campista, cara. A gente já tá lotado de meio-campista. O Flamengo tem o Paquetá, o Flamengo tem o Arrascaeta, o Flamengo tem o Carrascal, o Flamengo... Sabe? Pra zaga já fechou, pra gol já fechou, lateral, o Royal, mas já fechou. O problema do time do Flamengo hoje é o ataque. Pedrão, mas aí você tem a possibilidade, você tem o Pedro, mas só tem o Pedro. O Bruno Henrique não é centroavante. O Alacian tá aí, tá com dor, não sei qual que é. Tá pra ser negociado, tá pra ser, então só tem o Pedro. Aí bota o Plata lá, que não é atacante também, e aí o Flamengo já começa a cogitar até mesmo uma vinda do atacante no final do ano. Ou no meio do ano, ou no final do ano. Não consigo compreender isso. Acho até que seria mais fácil no meio do ano, porque termina a temporada europeia. Tati Castelhanos, antigo desejo do... Só fez um gol, hein? Segundo o Gordola, até o Gordola vê tudo que é... Até agora esse rapaz, esse tal de Tati Castelhanos aí, fez um gol. Né? Fez nada demais. Falaram como se fosse, tá lá, um gol que o cara fez. Ele agrada caso o West Ham seja rebaixado e ele queira voltar. Ao Brasil, não, né? Porque ele nunca jogou no Brasil. Voltar à América do Sul, enquanto o Caio Jorge é visto como uma possibilidade para o encerramento da temporada. O Cruzeiro não vai vender, velho. Aliás, já caiu o valor do Caio Jorge também. O Tite já acabou com o cara. Fergou ali, mas não é o mesmo jogador, porque jogador atacante com o Tite, velho, vira volante.
vira zagueiro, então esquece. Já caiu o valor, vai ter que liberar um valor menorzinho pro Flamengo, longe daquele que o Flamengo queria pagar. No momento, o Flamengo não descarta outras situações. Como... Rapaz, eu não consigo entender. A gente vai trazer a situação aqui. Queria entender o seguinte. Por isso que eu não gosto, cara, esse negócio de ficar enaltecendo dirigente. Olha só. O Botafogo vai lá e contrata o Montoro. Tudo bem, é meia, mas bom jogador. Aí tem esse tal desse Vidalba, bom jogador. Aí eles tinham o tal do Almada, bom jogador. Aí compraram o Luiz Henrique, bom jogador. Aí contra... Por que o Botafogo, tudo bem que eles não pagam a mixaria, encontra jogadores ali para as funções e o Flamengo não encontra, que tem mais dinheiro. E não é caloteiro. E é muito mais atrativo do que jogar para 5 pessoas todo jogo no Newton Santos. Sabe, o que acontece? Eu fico... Porque, cara, contratar o Paquetá, velho, o cara queria desesperadamente jogar pelo Flamengo. 42 milhões de euros. De euros. Né? Aí não é difícil de fazer. E aí, concomitantemente a isso, falando nisso, o Flamengo consultou o Igor Jesus, mas avalia a contratação como improvável. Tá? Não citou o Igor Jesus, aquele que jogou no Botafogo, jogou na seleção brasileira, fez sucesso, aliás, no Botafogo. O Nottingham Forest, nesse momento, o Igor Jesus joga no Nottingham Forest, luta para não cair. Todo mundo tá brigando para não cair na Premier League. Desses atletas aí que o Flamengo tá buscando, o Nottingham, o Wolves, o West Ham, todos esses brigando para não cair. Eles estão lutando para não cair. Acabaram de contratar o Vitor Pereira, então vai cair mesmo, né? Já avisa aí os ingleses que vai cair. Que não deve liberar o atleta, tá? Mas ele marcou apenas 2 gols em 25 jogos nessa temporada. O Igor Jesus. Mas lógico que a gente não tem que comparar o nível da Liga Brasileira com a Premier League. Ué, Pedrão, você não fala que... eu falo, mas também não vamos ser utópico aqui. Que lá é mais difícil. O departamento de futebol mantém 50% de chance de trazer um centroavante até o final da janela no dia 3 de março. Então não está 100% descartada a possibilidade do Flamengo trazer um centroavante até o dia 3 de março. E acho que deveria trazer. Acho que deveria trazer. Porque se dá alguma coisa com o Pedro, bater na madeira. Mas e se? Mas e se? Não, mas tem que estar prevenido, velho. Não pode ser assim. Em relação ao jogador, ele não tem nenhuma reticência de vir ao Flamengo em função de, porque ele jogava no Botafogo, ele não joga... Não, isso não tem essa história da carochinha. Tá? Ele viria sem problema. O problema a questão é o Nottingham Forest. Liberar, a gente viu como foi difícil tirar o Paquetá do West Ham. Do Nottingham Forest não seria diferente. Tirar um jogador que vale menos, naturalmente, mas que joga efetivamente as partidas com a equipe roja, né? Que é todo vermelho, o uniforme do Nottingham Forest. Enfim, é um dos nomes aí cotados para o Flamengo contratar. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Tô indo agora lá fazer a chegada do Flamengo. Tamo juntão, saudações rubro-negras.